Bom, ô Cascone, boa noite, não é? Nesse plano, qual é o valor da dívida que vai ser abatido então? A gente está falando de quantos milhões, ou quem sabe bilhão de reais nesse plano aí do Corinthians? Bom, a primeira questão que é importante esclarecer é que a dívida do Corinthians é muito maior do que o valor que está no plano. O Corinthians tem várias fontes de dívida, se é assim que a gente pode tentar esclarecer ao público, né? A gente deve hoje em torno de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Nós temos um problema grave em relação a essa dívida, que são os juros, né? Então, como os juros crescem no Brasil, estão aumentando dia a dia no Brasil, isso faz com que a dívida do Corinthians cresça ainda mais. Então, por isso que é urgente, né, que o Corinthians tome medidas para estancar esse crescimento. Precisa fazer os pagamentos, precisa organizar esse fluxo. Então, desses 2,4 bilhões que o Corinthians deve, aí está incluso nessa dívida a dívida da Arena, né, a dívida com tributos e outras dívidas que o Corinthians tem, né, nesse plano específico estão abarcados 367 milhões. Então, esse plano é uma das iniciativas de um projeto de reestruturação da dívida inteira do Corinthians. Nós estamos discutindo a dívida da Arena de forma separada. Essas dívidas são chamados credores cíveis, né, que a gente fala, que tem processos judiciais na esfera civil. E temos um plano coletivo também sendo discutido lá na CNRD, que são algumas dívidas com agentes e alguns clubes que o Corinthians também deve, que nós estamos discutindo, né, na Comissão Nacional de Resolução de Disputas, na CNRD, para tentar também equacionar aquelas dívidas que estão lá. Além disso, também nós estamos discutindo uma transação tributária, uma nova transação tributária, para reorganizar os pagamentos dos tributos. É mais ou menos, eu diria então, algo em torno aí de 15% da dívida total do Corinthians. O que, convenhamos, É um pouco, né? esforço, mas é É um pouco. esforço hercúleo. Antes do Pretzel e do Quesada, o Fabiane tem mais um complemento aqui da pergunta. Vamos lá, Fabiane. Gasconi, um dos credores do Corinthians é o empresário André Cury, um dos principais empresários do futebol brasileiro que tem um valor substancial a receber do clube. Ele já se posicionou algumas vezes publicamente contrário à forma como o Corinthians conduz o RCE. Já há diálogo, já há algum consenso com o André Cury e também com os demais credores do Corinthians? Você vê esse processo avançado de uma aceitação coletiva de todos, mais especificamente com o Cury? Bom, em relação ao André Cury, eu não vou polemizar mais do que já foi polemizado, né? Na verdade, um dos motivos que levou, inclusive, o Corinthians a ter que se reorganizar e apresentar esse plano foram os constantes bloqueios efetuados pelo André, né? Nós tentamos um diálogo com ele para tentar um reparcelamento, uma renegociação, não foi possível, né? E justamente para não priorizar só um credor, para reorganizar o fluxo, nós decidimos tomar essa decisão de ingressar para que todos recebam e não um só. Né? Então, justamente, ele queria receber todos os valores de uma vez só, né, de acordo com as ações judiciais dele, e aí, evidentemente, isso é praticamente inviável diante de todas as dívidas que foram acumuladas ao longo dos anos. Né? Então, no meu entendimento, não seria justo nem com os demais credores e nem com os atuais prestadores de serviço, atletas e as pessoas que têm contratos com o Corinthians, que têm que receber mensalmente, ter aí todos os seus recursos direcionados para um único credor, que é no caso o André. Nós estamos conversando com os demais credores, tá? Isso, a gente vem fazendo essa conversa informal. Há um diálogo com vários credores, né? Muitos têm interesse em dialogar e fazer essa construção, viram com bons olhos nossa iniciativa, porque justamente demonstra uma transparência. Olha, nós vamos estar demonstrando, tornando público para o administrador judicial que o juiz nomeou, o caixa do Corinthians. Então, isso é um instrumento importante de transparência, né, que vai demonstrar ali que vai ter alguém conferindo, apurando o que o Corinthians recebe mensalmente para que uma parte desse valor seja destinado para a RCE. Né? Então, muitos perguntam, por que não destinar um percentual maior? É porque nós temos outras dívidas a serem pagas também. Como vocês mesmos colocaram, aproximadamente 15% nesse plano. Nós temos o plano da transação tributária, o plano da CNRD, que também envolvem quantias bastante significativas, que vão despender recursos mensais aí no caixa do clube. Então, no meu entendimento, esse é um plano bastante factível e que, claro, né, vai contar com o apoio de grande parte dos credores.